Fofoca no trabalho, o veneno que destrói carreiras sem fazer barulho. Olá, exploradores! Hoje eu quero falar sobre um comportamento tão comum no ambiente de trabalho que muitas pessoas nem percebem que estão praticando: a fofoca. E antes que você pense, mas aqui no nosso cartório isso não acontece, eu vou te dizer uma coisa bem franca. A fofoca raramente chega dizendo: olá, eu sou a fofoca. Ela chega bem disfarçada. Ela veste uma roupa de preocupação, de é só a minha opinião, uma constatação. Eu não estou falando mal da pessoa, estou constatando. Uma roupa de amizade, uma roupa de curiosidade, de ser porta-voz, um influencer. Eu estou só comentando. E é exatamente por isso que ela é tão perigosa. Porque as pessoas condenam a fofoca quando são vítima delas. Mas muitas vezes são as próprias pessoas que estão praticando ou estão sendo espectadoras dessa fofoca. Hoje eu quero que você saia dessa aula refletindo sobre uma verdade muito simples. Falar da vida dos outros não é normal. Falar da vida do líder não é normal. Falar pelas costas sobre problemas também é fofoca. E acima de tudo, a fofoca ela não destrói apenas quem é o alvo dela, ela destrói a reputação de quem pratica, de quem está só comentando. É só a minha opinião, eu vou te contar isso em segredo. Você está replicando um vírus dentro do cartório. Mas o que é fofoca de verdade? Muita gente acredita que a fofoca é apenas inventar mentiras. Não é. A fofoca é falar da vida de alguém sem que ela esteja presente e sem o objetivo de resolver, só para replicar, só para incitar o problema. Fofoca é falar sobre pessoas quando a conversa não busca a solução, porque uma conversa saudável resolve, inclusive com a presença da pessoa, enquanto a fofoca espalha. Uma conversa saudável aproxima, a fofoca divide. Uma conversa saudável acontece na frente da pessoa, com a intenção positiva de resolver. A fofoca é pelas costas. Se a pessoa sobre quem você está falando entrasse na sala agora, você continuaria a conversa exatamente no tom e na mesma forma que você estava falando? Se a resposta for não, talvez você não esteja tendo uma conversa saudável. Talvez você esteja fazendo fofoca. E vamos falar sobre a grande mentira que as pessoas contam para si mesmos quando o assunto é fofoca. O fofoqueiro quase nunca se vê como um fofoqueiro. Ele se vê como alguém informando, alguém conectado, alguém que sabe das coisas, alguém popular, alguém influente. Mas existe uma grande diferença entre ser popular e ser confiável. E é aqui que entra uma história que acontece muito mais do que você imagina dentro dos cartórios. Presta atenção porque você talvez possa se identificar ou identificar alguns colegas da equipe. Vou te falar da história da promoção que nunca chegou. Essa é a história da Ana. Talvez você conheça alguém parecido. E se você já sentir, compartilhe esse vídeo com a pessoa. A Ana trabalhava há anos no cartório. Ela era super competente tecnicamente. Sabia atender bem os clientes. Conhecia todos os provimentos, todo o processo de trabalho. Ela era multifuncional. Dominava o sistema. Tinha realmente experiência. E, sinceramente, ela tinha todo o potencial de crescer. Por isso, ela tinha certeza absoluta que ela seria promovida a líder quando a substituta se aposentasse. Na cabeça dela, a promoção era apenas questão de tempo. Ela conversava com todo mundo, ela se dava bem com todo mundo, mas ela também sabia tudo o que acontecia. Conhecia a novidade antes das pessoas. Ela era praticamente a agência oficial de notícias do cartório, mas ali, aquela imprensa marrom, sabe? Porque tinha algo que a Ana não percebia. Enquanto ela acreditava que estava construindo uma influência, que ela era legal porque todo mundo ouvia ela, porque todo mundo replicava o que ela falava, ela estava, na verdade, construindo uma péssima reputação. E reputação são construídas em silêncio, em boas práticas. A Ana comentava sobre os atrasos dos colegas, falava dos erros dos setores, comentava os conflitos, comentava decisões da gestão, apontava críticas. Ela praticamente depreciava todos os colegas.
Ela comentava até situações da liderança. E sempre usando uma frase como: não fala que fui eu, mas você não soube? Eu tô só comentando. Não, essa é a minha opinião. Deveriam ter feito assim, mas também nunca ouvem a gente. É porque eu me preocupo que eu falo isso. Só que a equipe observava e mais, os líderes também observavam. Os gestores observavam. Então surgiu aquela oportunidade de promoção. O nome dela foi avaliado porque ela realmente trazia muitas forças para a parte técnica. Era excelente operacionalmente. Experiência 10, capacidade operacional 10. Mas então veio a pergunta mais importante de todas. Nós podemos confiar em informações estratégicas para essa pessoa? Ela tem inteligência emocional para lidar com as informações? Porque liderança não é apenas conhecimento, é confiança. E naquele momento a percepção geral, e principalmente a do titular, foi: mas ela fala demais, ela é meio infantil na questão do sigilo. Se contar para ela amanhã, todo o cartório sabe. Resultado? A promoção foi para uma nova pessoa que foi contratada e assumiu o cargo acima da Ana. Uma pessoa menos experiente, mas extremamente ética, discreta, respeitosa, confiável. A Ana ficou revoltada. Ela disse que isso era injusto, que ela tinha mais experiência, que ela merecia mais, mas a verdade é que ela perdeu aquela promoção muito antes nesses pequenos comportamentos infantiloides de viver falando da vida dos outros. Perdeu cada vez que escolheu comentar a vida de alguém. Perdeu cada vez que alimentou conversas improdutivas. Perdeu cada vez que fez uma intriga. Perdeu cada vez que falou pelas costas em vez de conversar diretamente com a pessoa. E aqui existe uma lição muito poderosa. As pessoas podem até ouvir o fofoqueiro, mas dificilmente elas vão confiar nele, a não ser que também sejam fofoqueiros. Porque quem fala dos outros para você provavelmente fala de você para os outros. Agora vamos olhar para quem vira alvo da fofoca. Imagine uma escrevente nova, primeiro emprego no cartório, cheia de vontade e disposição de aprender. Ela quer crescer. Puxa, comecei a trabalhar no cartório da cidade. Meu pai disse que é muito importante. Eu quero fazer carreira aqui porque um dia eu quero fazer concurso. Em determinado momento ela comete erros. Algo simples, ela ainda não entendeu o processo de trabalho. Algo que poderia ser corrigido porque ela está em processo de treinamento. Mas alguém resolve comentar esse erro e essa história começa a circular. A novata não aprende nada. Aí cada um acrescenta um detalhe. Uma outra pessoa aumenta um pouco. Aí eles já ligam com a história de que é bem metidinha mesmo, ficou só estudando. Em poucos dias aquela pequena situação virou uma enorme narrativa definindo o padrão daquela pessoa. E a colaboradora começa a perceber os olhares. Comentários interrompidos, risadinhas, pessoas mudando de assunto quando ela chega. Ela vai para casa pensando nisso, fica insegura, perde a confiança, perde a vontade de trabalhar, começa a trabalhar sob pressão, com medo, e aí começa a errar mais, fica ansiosa, e tudo isso porque alguém decidiu transformar um erro em entretenimento. Percebe como a fofoca pode machucar e mudar a vida das pessoas? Muitas vezes quem fala esquece a história no dia seguinte, mas quem foi alvo pode carregar aquela dor, aquela ferida emocional por semanas, meses e até viver em insegurança. Agora vamos falar sobre falar do líder. Isso também não é normal. Existe outro comportamento que algumas equipes acabam normalizando: falar mal do líder, comentar onde ele foi, o que ele fez, com quem ele falou, se ele recebeu um cliente, se ele recebeu um advogado na sala, o que estão falando lá, quem é esse que ele está atendendo, o que ele comprou, como ele vive, será que ele está contratando alguém? Tudo teoria da conspiração. Isso não é interesse profissional, isso é invasão. Isso é falta de ética e até demonstra uma grande insegurança dos fofoqueiros sobre o que aquele líder está fazendo na sala dele. Uma coisa é discordar de uma decisão, outra coisa completamente diferente é transformar a vida de alguém
em assunto de corredor. Ou criar, como eu já falei, teorias da conspiração sobre o comportamento do líder. Falar do líder, apontar os erros dele, replicar todas as falhas, não é um ambiente profissional. Também é fofoca reclamar pelos corredores. Agora eu vou tocar em um ponto que normalmente gera um desconforto. Muitas pessoas acreditam que não fazem fofoca. Elas só comentam lá na hora do lanche, no corredor, no WhatsApp, no canal de comunicação do cartório. Mas reclamam diariamente. Reclamam da gestão, reclamam dos colegas, reclamam dos clientes, reclamam dos processos, reclamam dos salários, reclamam das mudanças, reclamam que receberam treinamento, mas nunca levam essas questões para poder resolver. E aqui está a verdade. Se existe um problema e você fala sobre ele para 5 pessoas que não podem resolver, você não está resolvendo, você está fazendo fofoca. Porque você não fala para quem pode resolver de verdade. Você não está solucionando o trabalho. O que você quer com isso? Força, poder de voz? Você está espalhando um ambiente negativo. Isso também é fofoca. E por que a fofoca é tão destrutiva? Porque ela destrói os 3 pilares de qualquer equipe saudável. Primeiro, confiança. As pessoas começam a trabalhar com medo de caírem, de se tornarem o alvo da fofoca, de sentar no centro da roda onde as pessoas vão julgar. Elas pensam, será que vão falar de mim também quando eu não estou aqui? Segundo, compromete a colaboração. Ao invés de cooperarem, começam a se proteger, começam a ficar reativas, a responder com grosseria e ataque. Terceiro, segurança psicológica. Ninguém se sente seguro para errar. E errar é normal. As pessoas precisam aprender, precisam se sentir seguras para pedir ajuda. E sem segurança psicológica não existe equipe forte. Existe apenas um grupo de pessoas convivendo num ambiente onde as pessoas se julgam e incitam o medo. E agora vamos falar do papel do líder. Uma mensagem para as lideranças. Ignorar a fofoca não resolve a fofoca. Quando o líder finge que não vê, a equipe entende que aquilo é permitido. E aquilo que é permitido repetidamente acaba virando a cultura do cartório. Líderes extraordinários, líderes seguros, criam ambientes onde os problemas são discutidos na frente, onde os conflitos são tratados com maturidade. Líderes que veem pessoas fazendo fofoca têm que chamar para dar um feedback, para encerrar a fofoca. Criando um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, as dúvidas são esclarecidas, os erros viram oportunidade de melhoria. Tudo com respeito, mas também com firmeza. E agora eu quero encerrar com uma pergunta bem transparente. Quando você entra numa conversa sobre alguém que não está presente, você está construindo ou destruindo aquele clima. Que vírus você está propagando? Porque toda vez que você alimenta uma fofoca, 2 imagens são afetadas. A imagem da pessoa que virou o assunto e a sua própria imagem que estava ali e concordou, permitiu que aquele assunto se desenrolasse. Talvez a outra pessoa nunca descubra o que foi dito, mas quem está ouvindo descobre exatamente quem você é. Você está sendo conivente com a fofoca, mesmo que esteja só naquele grupinho de maldade ouvindo. Por isso, antes de comentar algo sobre alguém, faça 3 perguntas. Isso é verdade? De que forma isso ajuda? Isso vai resolver? Ou uma 4ª pergunta, qual é a minha intenção positiva de estar aqui nesse grupo hoje falando da vida de alguém? Se não ajuda, não compartilha. Se não edifica, não repasse. Se não é positivo, não esteja nesse grupo. Porque profissionais bons não são conhecidos pelo que eles sabem da vida dos outros. Eles são conhecidos pela confiança que inspiram, pela parceria, pela ajuda. E no cartório, como qualquer ambiente profissional, a confiança sempre abre portas. E se a gente pensar bem, as pessoas que espalham fofocas, elas ganham uma certa atenção por minutos. Mas confiança se constrói com atitudes certas, palavras positivas, foco na solução e não no problema, e coragem de conversar com as pessoas, trazendo o seu ponto de vista, mas na frente de quem poderia
de fato resolver. Você gostou desse vídeo? Se fez sentido para você, compartilha, comenta aqui embaixo se no seu cartório tem esse tipo de comportamento. Reflita sobre as suas atitudes, reflita se a sua participação nesses ambientes vai te levar para ser aquela pessoa, aquele profissional que você quer ser. Reflita se essas interações são prósperas ou se elas são destrutivas. E saiba que nas trilhas da Cartórioflix nós temos vários treinamentos que podem te ajudar a ser um profissional de sucesso, com conhecimento técnico, habilidades e atitudes, como essa da aula de hoje. Eu te espero nas aulas.